Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre volume e capacidade. Inicialmente, vocês precisam saber qual a diferença entre os dois. Quando a gente fala em volume, nós estamos falando do espaço. O volume é o espaço ocupado por determinado sólido ou objeto que seja. Por exemplo, aqui nós temos nesta imagem uma piscina. Essa piscina está ocupando um espaço nesse terreno. Este espaço que ela ocupa é o que nós chamamos de volume. Agora, a capacidade é o volume interno, ou seja, quanto cabe dentro desta piscina. Então há uma diferença entre o volume, que é o espaço, e a capacidade, que é o volume interno, quanto que cabe dentro dessa piscina. Então, por exemplo, se a gente estivesse falando numa jarra, uma jarra por si só, ela está ocupando um espaço, e este é o volume. Agora, qual é a capacidade dessa jarra? A capacidade é o que cabe dentro dessa jarra, ou seja, o volume interno dela. Muito bem. Nós vamos estudar hoje a capacidade do cubo e a capacidade de um paralelepípedo. Qual é a diferença entre esses dois sólidos? A diferença é que num cubo nós vamos ter todas as arestas com a mesma medida. Então o que é a aresta? A aresta é esse segmento de reta que liga dois vértices. Então todas essas arestas são iguais. E para calcular o volume desse cubo, basta multiplicar o seu comprimento vezes a sua largura vezes a sua altura, que no caso de um cubo, os três são sempre iguais. Então a nossa fórmula para o volume de um cubo é A vezes A, onde nós temos comprimento, largura e a altura. Já num sólido com formato de paralelepípedo, nós vamos ter comprimento, largura e altura, só que diferentes. Agora, o valor que eu tenho aqui no comprimento é diferente do valor que eu tenho na largura e é diferente do valor da altura. Mas a maneira de encontrar o volume desse paralelepípedo, que poderia, como nosso exemplo anterior, ser uma piscina, é o mesmo. Nós vamos fazer A vezes B vezes C, ou seja, o comprimento vezes a largura vezes a altura. É importante vocês saberem que, quando nós falamos de volume, esse resultado final ele vai acabar ou em centímetro cúbico, metros cúbicos, decímetros cúbicos. E por que cúbico? Porque nós temos três dimensões para encontrar o volume. Nós temos comprimento, largura e altura. Por exemplo, quando nós tínhamos uma área, um formato quadrado, por exemplo, e aqui nós tínhamos 4 metros e aqui 4 metros. Para encontrar essa área, nós simplesmente multiplicávamos lado vezes lado, ou seja, 4 metros vezes 4 metros. Isso é igual a 16 metros quadrados. Por que quadrados? Porque nós temos apenas duas dimensões. Agora, quando nós falamos em volume, nós temos mais uma dimensão. Nós não temos só o comprimento e a largura. Nós temos agora o comprimento, largura e altura. Então, por isso que as nossas respostas vão ser, por exemplo, 16 metros cúbicos, 50 centímetros cúbicos, tá? Então, vai ser dessa maneira o nosso resultado final. Bom, aqui nós temos todas as unidades, quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, metros cúbicos. E como fazer a conversão de um para o outro? Bom, se a unidade que você quer transformar, por exemplo, nós temos aqui metro cúbico. Se você quiser transformar uma unidade que está em metro cúbico para decímetro cúbico, então você vai multiplicar por 1000. Você vai fazer vezes 1000. Agora, se você quer transformar metro cúbico em decâmetro cúbico, ou seja, essa unidade está à esquerda do metro cúbico. Então você tem que dividir por 1000. Então é sempre assim, para a direita você multiplica por 1000, para a esquerda você divide por 1000. Então é só lembrar dessa ordem. Mas o que é mais importante e que vocês precisam gravar é que 1 metro cúbico de volume tem 1000 litros de capacidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho um sólido que mede 1 metro em cada aresta. Logo, o volume dele é 1 metro cúbico, porque nós sabemos que o volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então nós vamos ter 1 metro cúbico. Então a capacidade desse sólido é de 1000 litros. E é importante também lembrar que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Bom, então vamos encontrar o volume desses sólidos sabendo que eles são 2 cubos e eles têm 5 centímetros de aresta. Bom, se ele é um cubo, todas as arestas são iguais. Então aqui nós temos 5 centímetros
aqui também 5 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Para calcular o volume, nós sabemos que nós temos que multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, nós vamos multiplicar 5 centímetros vezes 5 centímetros vezes 5 centímetros. Bom, 5 vezes 5 é 25 e 25 vezes 5 é 125. Como nós estamos falando de volume, então ele vai acabar em centímetros cúbicos. Este é o volume desse sólido. Agora, se a gente quiser transformar em litros, nós estamos aqui em centímetros. Nós temos lá 125 centímetros cúbicos. Nós sabemos que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então, basta a gente transformar centímetros cúbicos em decímetros cúbicos. Para isso, a gente vai voltar uma casa. Se a gente vai voltar uma casa, a gente vai dividir por 1000. Então, centímetros cúbicos, quando a gente divide por 1000, a gente transforma em litro. 125 dividido por 1000 é igual a 0,125 litros. E isso corresponde a 125 ml. Então, vai depender muito do exercício. Se o exercício estiver pedindo só o volume, você pode deixar como 125 centímetros cúbicos. Agora, se ele estiver pedindo também a capacidade, ou trazer uma alternativa com a unidade de litros ou de ml, você precisa fazer essa conversão. Então, isso é igual a 0,125 litros ou 125 ml. No segundo exemplo, nós temos um cubo com 8 metros de arestas. Bom, para calcular o volume é só multiplicar os 3. Bom, 8 vezes 8 é igual a 64, 64 vezes 8 é igual a 512 metros cúbicos, porque nós estamos falando de volume. Agora, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Vamos voltar lá. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, aqui nós temos 512 metros cúbicos. Então, se cada um é 1000, basta a gente multiplicar por 1000. Então, nós vamos ter 512 vezes 1000, 512 mil litros. Então, essa é a capacidade deste sólido. Agora, nós temos aqui uma piscina que tem 5 metros de comprimento, 10 metros de largura e 2 metros de profundidade. Então, qual é o volume dessa piscina? Bom, para calcular o volume, a gente sabe que a gente tem que multiplicar os 3. Comprimento, vezes a largura, que é 10, vezes a altura, que é 2 metros. Bom, 5 vezes 10 é 50, 50 vezes 2 é igual a 100. 100 metros cúbicos, ou se a gente multiplicar por 1000, porque cada metro cúbico tem 1000 litros, então 100 vezes 1000, nós vamos ter 100.000 litros. Tá? E essa é a capacidade desta piscina. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.